continuar nossa aula sobre fato típico, né? Vamos trabalhar agora, nós já vimos sobre a questão da conduta, do resultado, nexo causal e vamos ver sobre o tipicidade. Pessoal, então nós trabalhamos, eu disse para vocês que para que uma pessoa pratique um crime, ela tem que praticar um fato típico, ilícito ou antijurídico e essa pessoa deve ter culpabilidade. Nós estamos dentro do fato típico ainda, beleza? Eu já falei para vocês que a conduta é um comportamento humano consciente e voluntário dirigido a um fim. Lembra que essa conduta ela pode ser comissiva através de uma ação ou omissiva. Então a conduta pode se dar através de uma ação ou omissão e essa conduta pode ser dolosa ou culposa, beleza? Ótimo. Já tratamos sobre isso, hein? Resultado. Lembra que todo crime produz um resultado jurídico, todo crime produz uma lesão ou risco de lesão a bens jurídicos protegidos pelo direito penal, mas nem todo crime provoca esse resultado. Esse resultado aqui não é um resultado jurídico e todo crime provoca, não. Esse resultado é o resultado naturalístico. Resultado naturalístico, que o resultado, é aquele resultado que provoca uma mudança no mundo exterior, né? Nexo causal. Já vimos também que o nexo causal é a ligação entre a conduta e o resultado. Professor, onde está isso? Onde está isso? Isso está lá no artigo 13, pessoal. Nexo causal chamado de relação de causalidade. Relação de causalidade. O elo, a ligação entre a conduta e o resultado. Aí você me pergunta, professor, eu sei que muitas coisas podem dar causa ao crime. Muitas coisas provocam o crime. Mas o que é causa para o direito penal? Como que eu sei se uma pessoa, ela praticou uma conduta, houve um resultado e existe uma ligação? Como eu sei se essa pessoa deu causa ao resultado? Aí, pessoal, você tem que abrir lá no artigo 13, caput, no artigo 13, caput do Código Penal. Lá fala o seguinte, eu vou ler e depois vou explicar. Lá fala o seguinte: o resultado de que depende a existência do crime, somente é imputável, ou seja, eu só posso atribuir a quem lhe deu causa. A lei está falando o seguinte, presta atenção, eu só posso atribuir um resultado criminoso para uma pessoa se essa pessoa deu causa. Aí você me pergunta, professor, o que é causa? O próprio artigo fala, olha na segunda parte, considera-se causa ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Vou repetir, o que então é causa? Causa é a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Ou seja, de forma fácil, o que é causa para o direito penal? Causa, pessoal, é tudo aquilo que contribui para a produção do resultado naturalístico. Causa é tudo aquilo que contribui para a produção do resultado. Aí, pessoal, obviamente, aí você me fala, professor, qual que foi a teoria adotada? Qual que foi a teoria adotada em relação a essa questão? Qual que foi a teoria adotada? Foi a teoria, pessoal, da equivalência dos antecedentes causais. Teoria da equivalência dos antecedentes. Presta atenção. Teoria da equivalência dos antecedentes. Teoria sine qua non. Teoria sine qua non. Teoria dos antecedentes causais. Professor, o que é essa teoria? Segundo essa teoria, pessoal, a teoria dos antecedentes causais. Tudo aquilo que antecede, presta atenção, tudo aquilo, teoria da equivalência, tudo aquilo que antecede o resultado criminoso, tudo aquilo que antecede o resultado criminoso e contribui para esse resultado, considera a sua causa. Ou seja, tudo aquilo que concorre, que colabora para a produção do resultado, se equivale. Não importa se a pessoa ajudou um pouquinho, ajudou muito, ajudou mais ou menos, tudo aquilo que antecede se equivale, ou seja, está no mesmo patamar. Não importa se ajudou pouco, outro ajudou muito, outro ajudou mais ou menos, não importa. Tudo aquilo, presta atenção,
Por isso que chama teoria da equivalência dos antecedentes causais. Todos os antecedentes que colaboram de alguma forma para o resultado criminoso se equivalem, ou seja, todos responderão pelo resultado criminoso se de alguma forma colaboraram para esse resultado. Então essa teoria é chamada teoria da equivalência dos antecedentes causais. Então causa para o direito penal, o que é causa? Causa é tudo aquilo que de alguma forma concorre, isto é, colabora, contribui para o resultado criminoso. Agora, pessoal, óbvio, né? Óbvio. A pessoa tem que ter a vontade de colaborar, né? Porque senão você fala assim, então vamos imaginar que o bandido praticou o crime. Aí você fala assim, não, mas a culpa não é só do bandido, a culpa é do pai e da mãe desse bandido. Porque se a mãe desse bandido não tivesse parido esse bandido, ele não tinha praticado o crime. Então perceba, ela de alguma forma colaborou. Mas não só a mãe, a avó desse bandido é criminosa, praticou crime, porque ela colaborou para o crime. Por quê? Porque se ela não tivesse tido a filha, a mãe do rapaz, ela não teria parido o rapaz e não teria tido o crime. Ah não, mas a culpa, perceba pessoal, nós podemos entrar nesse caso ao regresso infinito. Nós podemos chegar lá em Adão, né? Lá em Adão e Eva, e você colocar a culpa em Adão e Eva, né? Até hoje você coloca a culpa neles. Né? As decisões que nós tomamos são responsabilidade nossa, né? O governo do mundo está sobre a mão do ser humano. Tudo aquilo que acontece de ruim na sociedade é culpa exclusivamente do ser humano. Mas a gente ama colocar culpa nas outras pessoas, né? Foi até assim, quando Adão caiu, ele colocou culpa na Eva, né? Olha, Senhor, a mulher a Eva que me apresentou esse fruto, né? Sempre o ser humano gosta de justificar os seus erros, as suas más indecisões, os seus maus gerenciamentos, colocando a culpa em outra pessoa. É uma forma de se livrar da culpa, né? Mas o fato é que toda decisão que nós tomamos aqui nessa terra implica em consequências, né? Ou seja, todos nós, tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje são consequências de decisões que nós tomamos no passado. Por isso que sempre é importante tomar decisões boas, decisões corretas hoje, para que o nosso futuro seja um futuro de mais alegria, de sucesso, de paz. Mas você vai colher só isso lá na frente se você tomar adesão hoje, né? Mas o fato é o seguinte, percebam nesse exemplo então que a pessoa pode colocar a culpa. Não, mas a culpa, eu só fui atropelado porque minha mãe pediu para eu comprar pão na padaria, senão eu não ia ser atropelado, a culpa é da minha mãe. Porque de alguma forma minha mãe contribuiu, meu pai contribuiu quando ele pediu para eu comprar pão na padaria e eu fui atropelado por causa do meu pai. Perceba, pessoal, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Obviamente, tudo aquilo que contribui para a produção do resultado, a pessoa tem que ter o quê? O dolo, né? Imagina uma pessoa que vende uma arma para uma pessoa, vendeu uma arma. Aí essa pessoa, certo dia, ela mata alguém. Aí aquela pessoa que vendeu a arma, ela vai responder pelo homicídio do cara que ele vendeu a arma? Claro que não, pessoal. Você fala, professor, mas contribuiu para o resultado. Pessoal, agora olha que interessante. Tudo aquilo que contribui para o resultado é considerado sua causa, mas nós temos que ter o elemento subjetivo. A pessoa tem que saber e querer ajudar aquela pessoa. Então, por exemplo, mas se aquele cara que vendeu a arma sabia que o sujeito ia matar alguém e vendeu aquela arma para o sujeito que não podia comprar, mesmo sabendo que ele ia matar, aí ele responde por homicídio, porque ele colaborou no crime de homicídio, sabendo a intenção do outro e querendo ajudar. Aí é diferente. Mas percebam que eu estou trazendo alguns exemplos para você não achar que tudo que acontece, tudo aquilo que colabora vai ser causa. Não. Tudo aquilo que colabora para o crime, tudo aquilo que colabora para o resultado é considerado causa, sim, desde que, obviamente, a pessoa tenha um dolo, tenha o elemento subjetivo, a intenção de querer ajudar, de querer contribuir nesse resultado, porque às vezes a pessoa nem sabe, né? A pessoa chega na sua casa e fala, rapaz, me empresta uma faca. Aí você empresta uma faca. Eu vou cortar carne lá na minha casa. Aí você presta a faca pro cara cortar carne na casa dele, pro churrasco, o cara pega essa faca, vai no meio da rua e mata uma pessoa. Você colaborou no resultado? Você colaborou de alguma forma, você emprestou a faca que o cara matou. Perceba, mas você não tinha intenção de ajudar ele emprestando uma faca para ele matar aquela pessoa na rua. Então percebam que causa para o direito penal é o seguinte, é toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Beleza, mas obviamente esse é o conceito de causa. Toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Ou seja, tudo aquilo que colabora para o resultado é causa do crime. Mas desde que
obviamente, tem um elemento subjetivo, né? A pessoa tem o dolo, a vontade de colaborar na prática desse resultado. Óbvio, né? Beleza, pessoal? Agora, então causa é importante você anotar isso. Então causa é a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido, né? A teoria adotada pelo Código Penal é a teoria da equivalência dos antecedentes, ou teoria da equivalência dos antecedentes causais, né? Teoria da equivalência dos antecedentes causais. Vamos lá. Nexo causal. Uma questão que pode cair na sua prova. Não sei se você já ouviu falar. Está lá no artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal. Superveniência de causa relativamente independente. Vou anotar aqui, ó. Isso aqui pode cair no seu concurso, hein? Vamos lá. Nexo causal. Nexo causal não é a ligação entre a conduta praticada pelo agente e o resultado é a conduta praticada pelo agente e o resultado desejado por ele. Isso é nexo causal, né? Só que esse nexo causal, pessoal, ele pode ser cortado, ele pode ser anulado quando nós temos outras causas que colaboram para a produção do resultado e são causas exteriores, externas à vontade do agente. Professor, o senhor está falando grego? Não entendi. Vou repetir. Às vezes o cara quer praticar um crime, só que durante o desenvolvimento, durante o desenrolar, o desdobramento desse crime, surgem outras causas que colaboram para a prática desse crime. E aí o nexo causal vai ser cortado, vai ser anulado. E a pessoa não vai responder pelo crime mais grave. Como assim, professor? Me explica. Vamos lá. Isso, pessoal, está lá no artigo 13, parágrafo 1º. Isso cai muito em concurso, hein? É a chamada, pessoal, ó, superveniência de causa relativamente independente. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Isso aqui é importante. Isso aqui despenca nas provas, viu? Causa, presta atenção. Isso aqui é uma causa superveniente relativamente dependente. É uma causa superveniente relativamente independente. Como assim, professor? Causa superveniente relativamente dependente. Essa aula é grego? Você está falando grego? Está falando outro idioma? Não estou entendendo, né? Difícil, né, pessoal, esse aqui? Difícil, né? Situação meio estranha. Causa superveniente relativamente dependente. Estranho, né? Mas é isso, pessoal. É isso que está lá no artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal. Lá fala o seguinte, eu vou ler e vou explicar para vocês. Lá fala o seguinte, ó. A superveniência de causa relativamente dependente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, contudo, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Professor, vou ser sincero, não entendi nada. Me explica, por favor, porque às vezes eu leio. Tá vendo, professor? A lei nem sempre é clara, né? Na verdade, pessoal, a lei está sendo até clara, mas o problema é que, né, ela tem algumas palavras, tem algumas palavrinhas aí que para você conseguir entender precisa de um raciocínio jurídico, né, de uma forma mais precisa. Então eu vou explicar para vocês. Olha só. Causa superveniente relativamente dependente é a situação seguinte. Aqui nós temos as chamadas concausas. O que são concausas? Concausas, o nome já diz, ó, concausas. Concausas diz respeito a duas ou mais causas contribuindo, colaborando para aquele determinado resultado. Vou repetir. Esse assunto é importante na matéria referida a concausas. Concausas são duas ou mais causas, são várias causas colaborando para o resultado criminoso. Só que nesse artigo, presta atenção, nesse artigo fala que aparece uma causa,
Superveniente, o que é superveniente? Uma causa que acontece depois da sua conduta. Depois que você praticou a conduta criminosa, surge outra causa. Relativamente independente. Relativamente independente. Por que relativamente independente, professor? Porque essa causa, pessoal, essa causa, ela tem uma ligação, de certa forma, ela foi decorrente, presta atenção, ela foi decorrente de uma consequência da sua conduta praticada. Ela foi consequente de uma sua conduta. Só que ela por si só, essa causa sozinha, ela foi capaz de produzir o resultado criminoso. Professor, não estou entendendo ainda. Você vai entender agora. Imagina o seguinte, olha só. Imagine aquele exemplo, o exemplo do vizinho. Do vizinho. O cara mete bala no vizinho para matar ele. Mete bala. Pá, pá, pá. Atirou, meteu bala no vizinho para matar ele. E o cara vai embora, sai correndo, vai embora. O sujeito acha que já vai morrer ali mesmo. O cara vai embora, vaza, chispa. Aí o que acontece? Chega alguns minutos depois, o SAMU chega, pega essa pessoa ainda viva, essa pessoa está viva, não morreu, e leva para o hospital. Aí você já sabe o que vai acontecer, né? No caminho do hospital, essa ambulância, em alta velocidade, faz uma curva, capota a ambulância, e aquele sujeito, aquela vítima, aí morre mesmo, né? Aí você fala, professor, era a hora mesmo, né? Ali não tinha como escapar não, né? Ali era a hora mesmo, viu? Não foi com o cara, foi com a ambulância. Mas vamos lá. Nesse caso, olha a pergunta do concurso para você. Essa é a pergunta do concurso. Aquele sujeito que meteu bala, o vizinho, o outro que meteu bala, para matar, qual crime ele vai responder? Ele vai responder por homicídio? Aí que eu te pergunto, ele vai responder por homicídio? Ele matou? Aí você fala, não, professor, mas ele quis matar. Não, essa não é a pergunta. Se ele quis ou não quis. Ele queria matar, realmente. Mas essa não foi a minha pergunta. Minha pergunta foi o seguinte, ele conseguiu matar? Aí você fala, professor, conseguiu, a pessoa morreu. Não, mas ele, com os tiros, estou falando com os tiros. Estou falando com os tiros da arma de fogo. Ele conseguiu matar com os tiros ou não? Não conseguiu matar. Ah, professor, mas se ele não tivesse atirado, a pessoa não estaria na ambulância. Tudo bem, mas essa não foi minha pergunta. A minha pergunta foi, ele conseguiu matar com os tiros da arma? Não. A pessoa morreu porque surgiu outra causa. Outra causa que por si só produziu o resultado morte. Entendeu? Olha, isso é uma causa o quê? Isso é uma causa relativamente... É uma causa superveniente, né? Por que ela é uma causa superveniente? Porque é uma causa que aconteceu depois, não foi depois? O cara meteu bala, a vítima foi para a ambulância, foi para o SAMU, depois surgiu essa causa do acidente, né? Capotou e tal. Então essa causa surgiu depois, não foi? Se ela surgiu depois, eu chamo essa causa de superveniente. E ela é uma causa superveniente relativamente independente. Por que relativamente independente? Porque de alguma forma ela é consequência, ela faz parte do desdobramento lá da conduta lá atrás. Ela faz parte da consequência natural, da consequência lá da conduta do agente. A pessoa só está na ambulância porque o cara meteu bala nela. Então existe relativamente, né? Relativamente existe uma certa dependência e de outro lado uma certa independência. Por quê? Olha só. Por que ela é relativamente independente? Porque ela por si só foi capaz de produzir a morte. Pessoal, presta atenção. Nessa ambulância, não importa quem levou tiro, não importa se ele levou tiro, não importa quem estava lá, não importa quem está lá dentro. Quem estivesse lá dentro, qualquer pessoa podia morrer. Da mesma forma, não importa se foi o motorista, a pessoa que estava do lado do motorista, não importa quem estava dentro da ambulância, o acidente por si só foi capaz de matar quem estivesse lá. Então perceba que ela é uma causa superveniente, essa causa, esse acidente, foi uma causa superveniente relativamente independente. Relativamente independente por quê? Porque de alguma forma ela até faz parte do desdobramento da conduta. Ela é uma consequência, a pessoa só está lá. Mas ela é independente por quê?
Porque ela por si só, ela sozinho, ela não precisava dos tiros do sujeito. Qualquer pessoa, por qualquer motivo que estivesse dentro daquela ambulância, morreria em razão, né, dessa ambulância ter capotado. Então perceba que ela é uma causa que por si só foi capaz de produzir o resultado morte. Mesma coisa, vamos imaginar que essa ambulância não capotasse, então. Essa ambulância foi para o hospital, chegou no hospital, o cara foi internado. Aí lá o cara está internado e acontece uma desgraça, acontece um infortúnio. Acontece uma situação atípica, o hospital pega fogo. E aquele cara que ele meteu bala, o vizinho, que não tinha morrido, que estava lá no hospital, o hospital por algum motivo pega fogo e ele morre. Mas ele morre não é em razão dos tiros da conduta, ele morre em razão do incêndio, do fogo, que consumiu ele e matou ele. A causa morte dele, no caso, foi o incêndio, não foi o tiro. Então percebam, nesse caso, o agente não conseguiu matar. Aquele cara que meteu bala, ele não conseguiu, ele até queria, mas ele não conseguiu, porque quem conseguiu matar foi o incêndio. Quem conseguiu matar naquele outro exemplo foi a ambulância ter capotado, foi o acidente. Então, como ele não conseguiu matar, ele até queria, ele não conseguiu. Professor, quando acontece uma causa superveniente relativa e independente, a lei fala, a superveniência de uma causa relativamente independente exclui a imputação. Ou seja, o nexo causal, aqui é excluído. Exclui a imputação, o nexo causal. Quando por si só produziu o resultado. Aquela causa do incêndio, aquela causa do acidente, por si só foi capaz de produzir a morte, o resultado. Então, a imputação do agente em relação ao homicídio está excluída. Já era. Ele não existe um nexo. O resultado morte e a conduta dele de atirar, não existe um nexo causal. Por quê? Porque o resultado, quem deu causa para o resultado foi o acidente, foi a ambulância, não foi o tiro dele. Aí você fala, professor, mas se eu não tivesse tirado, a pessoa não teria morrido. Então se for assim, então, sua mãe pede para você ir comprar pão de queijo na farmácia e você é atropelado e morre. A culpa é de sua mãe, porque sua mãe não tivesse pedido para você comprar pão de queijo. Professor, mas aqui a gente tá falando, aqui não envolveu um crime. Então vamos imaginar que sua mãe dá um tapa na sua cara, dá um tapa. Aí você é levado pro hospital, o hospital pega fogo, a sua mãe vai responder por homicídio, porque, pois não, foi ela que matou. Foi ela que te matou. Se ela não tivesse dado tapa, você não teria ido pro hospital. Perceba, pessoal. Perceba. Não tem nexo sobre isso. A pessoa não vai responder. Olha só, presta atenção. A pessoa não vai responder. Tirou o nexo. A pessoa teve a conduta de atirar, meter bala. O resultado criminoso, não existe um nexo entre a conduta e o resultado. Por quê? Surgiu outra causa superveniente relativamente dependente. Outra causa, ela sozinha foi capaz de produzir o resultado. Qualquer pessoa que estivesse naquele hospital, independentemente se levou bala, levou tiro, não importa, morreria também por causa do incêndio. Entenderam a lógica? Então o incêndio naquele caso e o acidente no caso da ambulância, por si só foi uma causa que foi capaz de produzir o resultado. Se ela foi capaz, o nexo da conduta e o resultado é cortado. Não tem a conduta do agente que atirou, não tem nexo, não tem ligação com o resultado. Então o nexo causal é cortado, é anulado. Nesse caso, pessoal, a lei fala, o sujeito, né, nesse caso, o artigo 3, parágrafo 1º, exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Por si só, o incêndio, a ambulância foi capaz de produzir o resultado, o acidente. Agora, olha a parte final. Contudo, entretanto, os fatos anteriores imputam-se a quem os praticou. Os fatos anteriores. Vamos lá, vamos pegar os fatos anteriores. Antes do acidente que capotou a ambulância, antes do incêndio que consumiu o hospital, antes disso, o que o sujeito fez? O que ele fez? Qual que era a vontade dele? Lembra que eu falei pra vocês? Quando ele meteu bala na pessoa, o que ele queria? Matar. Mas ele conseguiu? Não, ele não conseguiu, porque surgiu outra causa relativamente independente, superveniente. Então ele não conseguiu matar. Mas ele tentou matar? Ele tentou. Ele só não conseguiu porque não foi as balas, não foram os tiros que mataram. Foi o fogo, o incêndio, foi o acidente. A ambulância que ter capotado. Então, como não foi ele que conseguiu matar, mas ele tentou, não tentou? Então ele vai responder por alguma coisa, óbvio, né? Alguma coisa ele fez. O que ele fez? Ele tentou matar. Só que a causa mortes, né? A causa da morte não foi os tiros, foi o acidente, foi o incêndio. Então, nesse caso,
Quando acontece uma causa superveniente relativamente independente, nós cortamos o nexo causal porque não tem ligação entre a conduta e o resultado, e a lei fala que imputa-se ao agente, ou seja, ele vai responder, né, apenas, presta atenção, vai ser imputado contra ele, vai ser atribuído contra ele apenas aquilo que ele já praticou. O que ele já praticou? Nesse exemplo que eu dei para vocês, a tentativa de homicídio. Então, nesse caso, pessoal, ele vai responder pelo crime o quê? Pelo crime tentado. Por quê? Porque o nexo causal é anulado. O nexo causal é cortado. Entenderam, pessoal? Questão interessante, hein? Questão muito interessante. Vamos lá, e para terminar nossa aula, o fato típico, então, nós temos uma conduta, nós temos um resultado, nós temos um nexo causal e nós temos a tipicidade. Professor, o que é a tipicidade? No direito penal, nós temos duas espécies de tipicidade. No direito penal, nós temos a tipicidade, presta atenção, formal, e nós temos a tipicidade material. Então, presta atenção, nós temos a tipicidade formal e material. O que é tipicidade formal? Tipicidade formal é a adequação, é o juízo de adequação entre o fato praticado, é a adequação entre o fato praticado e o modelo criminoso previsto em lei. Vou repetir. Tipicidade formal é a adequação, é o juízo de adequação entre o fato praticado no mundo concreto e o modelo previsto em lei como crime. Então vamos lá. Vamos imaginar que você está na sala de aula e você subtrai uma borracha do seu amigo para você. Você subtraiu para si coisa móvel. Então você praticou uma tipicidade formal. Tipicidade formal. Por quê? A sua conduta de subtrair a borracha dele se adequa, se encaixa no modelo do artigo 155 do Código Penal. Subtrair para si coisa móvel. Se encaixa, se adequa. A conduta criminosa a conduta que você praticou no mundo concreto se adequa ao fato, ao modelo previsto na lei do artigo 155, furto. Só que acontece, para ter crime nós temos também que ter o quê? A tipicidade material. O que é tipicidade material? Tipicidade material é a lesão ou risco de a lesão, presta atenção, é a lesão, a agressão ou risco de lesão, risco de agressão a bens jurídicos penalmente tutelados. Aí eu te pergunto, essa conduta sua de subtrair uma borrachinha que não vale às vezes nem R$1, alguns centavos, ainda mais já estava usada, já estava velha, valia uns centavos. Você trouxe alguma agressão, alguma lesão ao patrimônio daquele seu colega que você pegou aquela borracha? Claro que não, pessoal. Essa sua conduta foi uma conduta ínfima, foi uma conduta insignificante. Ah, professor, e se eu chegasse e ameaçasse ele, passa a borracha, senão eu te mato? Aí não, pessoal. Aí essa conduta tem um alto grau de reprovabilidade, porque aí você ameaçou a pessoa. Mas nesse caso você não ameaçou, você chegou lá, pegou, né, usou a borracha e depois ficou para você. Perceba, nesse caso nós temos uma tipicidade formal, porque a sua conduta de subtrair a borracha se encaixa, se adequa ao modelo previsto no artigo 155. Nós temos a tipicidade formal, mas nós não temos o quê? A tipicidade material. Por quê? Porque essa sua conduta, esse seu comportamento não traz agressão ao patrimônio, ao bem jurídico desse seu aluno, desse seu colega, desse seu amigo, que é o quê? Agressão ao seu patrimônio. Na verdade, pessoal, essa conduta é ínfima, é insignificante. E aí entra o princípio da insignificância. O direito penal, ele não se preocupa. O direito penal é o direito mais grave, mais pesado, mais rigoroso. Ele não pode se preocupar com condutas, mesmo que condutas que se encaixem na lei, em modelos criminosos, em tipos penais, ele não se preocupa com condutas ínfimas, condutas insignificantes. Você resolve isso no direito civil, no direito administrativo, em outras áreas. Direito penal se preocupa com condutas lesivas mais graves, com condutas mais gravosas, beleza?
Nesse caso, entraria o princípio da insignificância. Então, o princípio da insignificância, nesse caso, vai excluir a tipicidade material. Por quê? Porque a conduta se adequa à lei. Nós temos uma tipicidade formal, mas essa conduta não traz lesão e nem risco de lesão ao bem jurídico daquela pessoa. Então, o princípio da insignificância exclui a tipicidade material. Se não tem tipicidade material, não tem fato típico. Por quê? Para ser fato típico, a pessoa tem que ter conduta, resultado, nexo causal, tipicidade formal, mais tipicidade material. Entenderam? Então, nós terminamos aqui. Até a próxima aula.